música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Começa agora, na Metrópole FM, o programa Marisete França em Foco, Liderança e Justiça, na Jornada da Vida. Na apresentação, doutora Marisete França. Oferecimento, França Gomes Advogados Associados, MF Gomes Energia Solar e MF Gomes Serralheria. Boa tarde, ouvintes da Metrópole FM. Estamos aqui no programa Marisete França em Foco. A edição já perdi a conta, porque eu estou aqui linda, maravilhosa, em Cuiabá. Claro, apresentando, essa vossa advogada Marisete França em Foco, Liderança, Justiça na Jornada da Vida. E vamos começar o nosso bloco, porque hoje eu tenho uma convidada extraordinária, que ela veio diretamente de São Paulo. Ela mora lá, Marisete? Claro que não, ela estava viajando, aproveitando a vida, buscando conhecimento e nos deu uma colher de chá, porque não é fácil trazer essa mulher aqui, cara. É a mulher indicada por ele, Dr. Pedro Paulo Peixoto. Lembra daquele convidado especial que passou aqui na nossa primeira edição? Então, foi ele que falou dessa advogada maravilhosa, uma mulher extraordinária que vive uma jornada fantástica. Quem é ela para vocês? Eu vou falar, calma aí, tem muita coisa acontecendo. É uma mulher diferenciada, tem 2 escritórios, é CEL e especialista em direito previdenciário, mentora, palestrante, é a doutora Franciele, diretamente de Primavera. Doutora, seja bem-vinda no nosso podcast. Que honra para mim convidar e a senhora aceitar de cara, porque estaria passando por Cuiabá. Que delícia, seja bem-vinda. Que bom acaso isso, né? Boa tarde a todos, ouvintes, boa tarde, Marisete, pessoal da Metrópole. Eu agradeço estar aqui nos microfones para poder trazer informação, para poder trazer superação e para poder trazer esperança para todos vocês. Olha que coisa boa. A última palavra da senhora foi sempre e sempre será o meu slogan. Ainda há esperança, doutora. Ainda há esperança para um Cuiabá, ainda há esperança para Várzea Grande, e ainda há esperança para todos aqueles que querem fazer a sua parte. Porque só fazendo a sua parte que as coisas acontecem, não é verdade, doutora? Com certeza. Nós todos juntos conseguimos ali chegar em qualquer propósito. Olha aí, mais uma palavra, propósito, para você viver a sua jornada de sucesso, que é o nosso intuito aqui no programa Liderança, Justiça na Jornada da Vida, é levar você profissional, você amigo, você ouvinte, a viver uma jornada de sucesso, de superação de desafios. Por isso que a doutora Franciele está comigo aqui hoje, por causa da sua história de vida. Superação, dificuldade todo temos, mas eu vou falar para você mais ainda há esperança para aqueles que querem sair da sua zona de conforto, fazer a sua parte e viver os milagres de Deus, porque somente, doutora, fazendo a sua parte, Deus vai fazer a dele. Não é verdade? Com certeza, a gente pede, né, e obtém, segundo tem ali nos ensinamentos. Mas a gente tem que levantar, fazer a nossa parte, renunciar, se sacrificar para poder confiar no Senhor, porque quando a gente não tem aquilo que a gente deseja e quando a gente não vê nenhum tipo de perspectiva, que todo mundo tá contra, que a gente se sente incapaz, se a gente não tiver fé, que a fé ela não é tangível, é aquela emoção mesmo assim de confiar no Senhor, a gente não consegue transpor. Então a fé é confiar no improvável, confiar no desconhecido, confiar naquilo
que a gente acredita. Maravilhoso. Hoje, a minha obrigação matinal, acordei às 4 da manhã, fiz o meu devocional. Eu tenho 2 grupos de intercessão, um com mulheres de Água Boa e um com mulheres em Várzea Grande. Eu sou do Ministério de Intercessão, congrego ali na IBN Cristo Rei, e falando em renúncia, falando em fé, foi justamente o que falei hoje de manhã, 6h30 da manhã, pelo meu Instagram. Eu faço um devocional Café com Deus Pai. Não sei se a doutora conhece. Eu faço a degustação do Café com Deus Pai, mas primeiro leia a palavra. E a palavra de hoje no Café com Deus Pai foi sobre renúncia. E ontem foi sobre fé. O que te move? O que você crê? Quem é o seu Deus? E aí falou sobre renúncias. E a senhora falou fé e falou renúncia. Eu vivo pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Então é justamente isso, uma visão positiva de futuro. Você tem lá em Abacuque 2:12 que fala, escreva a visão, onde que todos que passam correndo possam ver o que você visualizou. Então eu tenho, doutora, o mural da vida extraordinária, onde Deus vai me levar. Eu falei sobre isso hoje. Nós estamos preocupados que o ano está acabando. O ano não acabou, hoje é dia 10. Ah, não, hoje é dia 24 de dezembro. Você está preocupada com data? Deus não tem isso no calendário dele. No céu, Deus está com o olho dele voltado para você. Dia 1º ao dia 31 de dezembro, 30 dias. Deus pode fazer no último momento, ali na hora da virada. Que você fica planejando e não sai do lugar. Para com isso. Quais são as renúncias? O que você precisa deixar para trás para você avançar? Avança hoje, dia 24 de dezembro. É uma data? É uma data para você, para o Senhor não. O calendário de Deus funciona diferente. Nós estamos aqui, ela veio de um curso em São Paulo, parou em Cuiabá, já está cumprindo uma agenda. Eu falei de agenda. A minha agenda do ano que vem, doutora, já tem programação para abril. E o povo está preocupado que o ano está acabando. Planeje-se, faça, veja, tenha uma visão. Renuncie, tenha fé. Mas a doutora Franciele está aqui para me contar um pouco da sua história. Me fale aí, doutora. Me conte um pouco da Franciele. Quem é Franciele? Eu sou Franciele de Oliveira Ramayer, né? Nasci no Mato Grosso do Sul, por incrível que pareça, e fui criada em Guaíra, Paraná, no Paraná. Meu pai, ele faleceu quando eu tinha uns 9 anos. Sofri alguns abusos também quando criança, 5 anos de idade. Aí me mudei para Maringá, momento em que eu fiz ensino médio, no Colégio Nobel. Eu consegui uma bolsa de estudos lá, que eu estudava em colégio público antes. Estudei um período quando meu pai era vivo, só em particular. E depois eu fui fazer medicina, estudar para medicina lá em Maringá. E aí eu estudei por 3 anos, né? Por 3 anos, aí comecei a passar em enfermagem, em odonto. Comecei a fazer o curso de enfermagem e vi que não tinha vocação nenhuma, né? Depois de 3 anos, vim parar no Mato Grosso, em Primavera do Leste, simplesmente porque eu já tinha conhecido a cidade de Primavera do Leste e eu estudei pelo PIB. Eu falei, aqui não querem me dar a oportunidade de crescimento, lá eu vou iniciar. Pior que acontecer, eu vou trabalhar em qualquer lugar CLT que eu vou ganhar a mesma coisa. E assim eu vim pro Mato Grosso há 8 anos atrás. Uma visão, né, doutora? A senhora, olha aí, a senhora falou, eu olhei pelo PIB. Alguém sabe o que é PIB, gente? Explica aí, doutora, porque tem muita gente que não sabe o que é PIB. Ah, tá. PIB é Produto Interno Bruto. A gente analisa de uma forma sem juridiquês se a cidade ela é rica pelo tanto de gente que mora naquela cidade e pelo recolhimento de tributos que nós pagamos. Então, em relação ao tamanho de Primavera e a idade que ela tem, que é 38 anos mais ou menos, ela arrecada bastante. Então, ela é rica comparando com as outras cidades, mesmo que maiores no Mato Grosso, por exemplo. Ou seja, o dinheiro roda lá. Entendeu, ouvintes? O que acontece? Você está fazendo planejamento, você quer mudar de cidade, você quer criar algo, analise, planeje. Olha a visão de uma pessoa que estava estudando para medicina, viu que não era a vocação dela e ela decidiu sair da sua zona de conforto. Ela saiu da sua zona de conforto e veio para uma cidade nova, já olhando o PIB. Não é uma pessoa normal. Nunca foi. Não é uma pessoa normal. Porque se fosse uma pessoa normal, ela não faria dessa forma. Eu falo assim, ela tem um nível já elevado, né?
Ah, doutora, fez medicina 3 anos. Amor, tem gente que faz medicina e tá lá patinando, nem pratica a medicina. Então, isso aí já é algo extraordinário em relação à doutora. Mas me conta mais, fala mais. Eu fiz direito, né? Lá em Maringá também. Eu peguei ProUni, muito bom. Eu não paguei a faculdade naquela época, daí eu já estava no Mato Grosso. Aí eu morei no início aqui uns 8 meses com um tio meu, que mora em Primavera do Leste. E de repente eu vi que não dava certo conviver, eu queria ter a minha independência e sair da casa dele. Morava numa casa, naquela época era muito boa, né, que ele tinha uma mansão, digamos lá. E fui morar, como é que o pessoal fala? Abre aspas, a ridícula, numa edícula, por quase 4 anos. Aí tinha uma moto emprestada, que eu fazia o meu serviço, que eu trabalhava enfim, trabalhava lá em Primavera para outros advogados, ganhava R$ 500. Trabalhei de garçom nos restaurantes que eu como lá também, lá atrás. Tinha um cachorrinho de 20 anos, morreu com mais ou menos 20 anos ela, a Nina. A Nina, olha aí. Cuidei muito dela. Que coisa boa. Doutora, mas quem quer chegar em algum lugar, né, tem destino, não é igual a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é assim, a senhora tinha um foco, a senhora já veio olhando o PIB da cidade, gente. Então ela veio determinada a crescer. Olhou a cidade pelo PIB, viu que era uma cidade próspera, que mesmo trabalhando CLT iria ganhar muito bem, né? Porque lá também, se você for qualificado, tem emprego à vontade. É uma cidade que tem muito emprego. Aliás, falta mão de obra. Eu passei por Primavera essa semana e eu vi o seguinte: temos vagas a partir dos 16 anos até acima dos 50, 60, 70. Eles querem empregar pessoas de todas as idades e não tem mão de obra. Tá faltando mão de obra. Me fala mais de toda essa jornada. A jornada da vida é isso, ó. Eu fui garçonete, eu trabalhei para outros advogados ganhando R$ 500. Eu fui vivendo a jornada da vida, mas eu tinha um objetivo. Qual era o seu objetivo? O objetivo, no português rasgado, eu nasci pobre, mas eu falei, não ia morrer pobre. Então, eu foquei sempre, como hoje eu sou autista, vou falar isso nesse momento do diagnóstico, eu sabia que eu sempre tinha dificuldade em alguma coisa. Então, desde que meu pai faleceu, eu sempre procurei psicólogos, ajuda. E eu sempre estava grudado em alguém para poder me ajudar, porque eu tinha dificuldade, eu caía quando criança, até quando adulta, caía algumas vezes, eu era não verbal, não falava, tinha muita dificuldade em aprendizado, reprovei várias vezes em inglês. E eu consegui terminar meu curso de inglês agora. Inglês, gente. Ai, me reprovei de inglês. Olha isso. A pessoa autista, tá? Já tem diagnóstico tipo 2, né, doutora? Grau 2. Hoje já isso, tá... grau 2. Naquela época, não era tão fácil um diagnóstico de autista. Não tinha. Doutora, desculpa perguntar, mas eu não tenho problema, não sei se a senhora tem idade. 33 anos. 33 anos. Foi diagnosticada há quanto tempo? Mas é um ano agora, em novembro, o diagnóstico é algo que muda a vida, sabe? Porque o que nós estávamos dizendo, eu sofri muito a minha infância porque, igual eu falei do inglês, não aprendia. Hoje que eu sei que eu tenho autismo, no meio do curso que eu estava fazendo, eu consegui formar. Eu me formei em inglês agora, vai fazer um mês. Foi um sonho de criança. Eu tinha aquele papel na minha testa, assim, incapaz, mas não. Todos os meus terapeutas falam pra mim, mesmo antes de eu entender, você é um Einstein. Por quê? O Einstein não reprovou em matemática? Meu Deus. A cabeça da gente funciona diferente. Mas na hora que funciona, eu não sou a sentença de incapacidade e nem de limitação. Eu sou um filho de Deus e eu consigo tudo que eu quiser. Então eu rompi todas as barreiras possíveis do meu laudo. De dificuldade de cálculo, descalculia, eu faço previdenciário, que é tributário, dislexia, troca as letras, TDAH, autismo no nível 2, que eu não era capaz de falar, mas aí Deus me ajudou com pessoas que me construíram para estar aqui hoje, disfarçada e feliz. Doutora, é justamente isso que me chamou a atenção quando eu ouvi falar de você, do meu amigo Pedro Paulo, falou do seu projeto, hoje também um projeto. Eu sou advogada de uma ONG que cuida de, né? Ela fala assim, diagnóstica, o diagnóstico vem e as mães enlouquecem, doutora. As mães adoecem. As mães estão mais doentes do que os filhos.
certo? Eu trabalho com mulheres há mais de 15 anos, então isso tem me apavorado. E eu falei, o que é que eu tenho que fazer? Buscar conhecimento, porque só com a busca do conhecimento, como a doutora falou, fui buscar psicólogo, fui buscar terapeuta, fui buscar ajuda, porque eu não sou incapaz. Não vem um laudo falar que eu sou, porque eu não sou. Quem determina quem eu sou é Deus, porque foi Ele que me criou. Eu tenho uma identidade. A sua identidade, você falou, é de filha. Filha de um Deus poderoso que não te limitou a um diagnóstico médico. Você não aceitou um laudo que falava que você não podia aprender, que você não podia ser capaz. Você começou a fazer medicina, mesmo sem ter laudo. Você fez direito e você escolheu uma cidade para morar pelo PIB. Gente, uma pessoa dessa é incapaz? Não, não é incapaz. Então me conta mais um pouquinho. Então, depois que eu descobri o meu... Até pra isso, na verdade, esse treinamento falou pra mim, porque eu preciso falar, pra mim é muito dolorido ainda, porque só quem vive sabe, né, sobre isso. Mas o diagnóstico salvou a minha vida. Hoje eu namoro. Por quê? Antes eu não dava conta. Porque não é que é difícil, eu sou uma pessoa muito amistosa. Mas às vezes você vai falar uma coisa, o óbvio pra você não é óbvio pra mim. Aí você fala, coloca aqui, você tá segurando o copo. Eu vou falar, coloca aqui o quê? Porque a gente é literal, tem flexibilidade cognitiva. Você fala uma coisa, aí a criança parece que tem birra. Eu lembro de eu quando criança. Tanto que eu apanhava porque eu gritava, porque eu me jogava no chão. Inflexibilidade cognitiva. Nunca tive muitos amigos, nunca fui boa de pintar, nada. Hoje eu faço exercício de criancinha de 5 anos. E a minha vida mudou muito. Então, assim, as mães têm que acordar. Hoje eu tô aqui, tranquilinha, porque eu tô com esse óculos fofo aqui, um óculos, como tá na rádio, amarelo, que me traz conforto e menos crise de pânico. Então, assim, mas só isso aconteceu depois, Marisete, quando eu comecei a ter retorno financeiro. Quando eu não tinha retorno financeiro, eu não ia conseguir chegar no neuropsicólogo, na fono que eu tenho de autista, psiquiatra específico de autista. Eu tenho uma rede de apoio de 7 pessoas. O pessoal olha pra eu hoje, são mais de 10 horas em terapia toda semana. E isso, doutora, custa dinheiro, muito dinheiro, gente. E aí as mães não têm acesso, mas as mães também, doutora, tá acontecendo algo muito estranho com as mulheres. Nós precisamos falar sobre isso. E eu vou pedir para você, inclusive, me contar. A rede de apoio é grande, gente, mas na saúde hoje nós temos profissionais também com muita vontade de fazer, de ajudar. Porém, o poder público precisa estar ativo. As verbas vêm. Doutora, eu tô tão triste por Várzea Grande. A senhora sabe que eu moro em Várzea Grande, amo Várzea Grande, moro em Várzea Grande há 33 anos. Verbas que vêm para assistência social voltando. Eu tive uma notícia agora, esses dias, que voltou 8 milhões. Porque a assistência social de Várzea Grande não fez projeto. Pega 8 milhões para cuidar desses autistas que tá aí sem laudo, sem diagnóstico, mães enlouquecendo, com depressão, ansiedade, porque elas estão delegando, doutora. Elas não querem cuidar dos filhos também. Tem aquela mãe que ela pega o filho, que ela cuida, que ela vai atrás, que ela busca um diagnóstico, mas tem umas mães, eu sou advogada, a senhora também há de convir comigo, que querem o laudo para receber um benefício, mas elas não querem cuidar dos filhos. Não querem cuidar dos filhos. Eu não vou passar a mão na cabeça de mãe aqui que quer pegar o filho, pôr na creche, joga lá e volta para casa para dormir. Eu recebo denúncia. Doutora, não tem vaga na creche. Mas não tem por quê. Tem mãe que não trabalha e põe o filho na creche. Ah, mas aquela mãe que não tem comida em casa e põe o filho na creche e volta para dormir, ela merece que o filho esteja na creche? Não. Então nós vamos falar o que é certo. Um filho com autismo, grau 2, 3 ou até 4, eu não sei até que grau que vai o autismo hoje, porque depende. A senhora falou de birra, a senhora falou de se jogar no chão. Na minha época, eu tinha tudo isso. Eu não fui diagnosticada autista. E aí, a minha mãe pegava uma palmatória. A senhora já ouviu falar de palmatória, doutora? Já, mas isso eu não cheguei nessa época, eu conheço. A senhora sabe de chibatinha, aquelas varinhas de marmelo, de goiaba, que tá na Bíblia, que é pra bater no menino, pra colocar o menino no lugar dele? Tem muita mãe que nem isso quer fazer. Sabe por quê? Porque ela não quer perder tempo ensinando o menino no caminho que ele deve andar.
ela quer delegar o filho. Ela quer ter filho, mas ela não quer cuidar do filho. E aí chega as mães, esse dia eu recebi uma mãe, mudei de igreja, não quero mais aquela igreja. O pastor fala que eu não dou conta de cuidar do meu filho. Meu filho subiu no púlpito e fez birra e o pastor me deu bronca. O meu filho não para. Aí eu falei para ela, que filho? Esse que tá aqui, grudado na minha perna? Peguei a criança, pus no meu colo, ele deitou no meu ombro, doutora. Nunca fez isso com ninguém. Falei, pois é, porque nunca recebeu da mãe um pouco de amor. Sabe por quê? Porque meu filho é doente. Eu quero um filho perfeito, que não faz bagunça, que não mexe nos meus livros, não mexe na minha casa, que não seja criança. Doutora, me fale um pouco Compra uma mais. pedra, então, né? Então, sobre essa situação, já que você falou, depois eu acho que você dá um papelzinho só para fazer uma das anotações, que eu vou lembrando as coisas que são interessantes, por gentileza. A assistência social, eu já fui professora, né? Não sei se como a doutora tem, né, essa informação. Assistência social é um dinheiro que a gente recebe para fazer políticas sociais. No direito previdenciário, a gente tem a Seguridade Social. Dentro da Seguridade Social está assistência, previdência e saúde. Saúde é o SUS. Mesmo a gente que tenha, né, plano de saúde pode ter acesso. Previdência, quando você paga, e assistência são benefícios assistenciais e se refere a benefício previdenciário. O que acontece? A grande questão, vou falar porque isso é importante, que eu tive esse insight. Os pais não podem pensar que a criança não vai desenvolver porque não tem recurso. Eu não tinha recurso nenhum. E hoje eu sou uma pessoa que, abre aspas, do besta, retardado, burro, incapaz da sala, eu sou uma pessoa com uma superdotação em altas habilidades. Então, as mães têm que olhar o filho com amor. O que o autista precisa, principalmente quando ele está em crise, quando ele tem dificuldade de socialização, precisa explicar. Até hoje, quando eu sou grande, nesse momento, a Marisete falou, doutora, calma, eu preciso que explique para mim as coisas. Porque o óbvio da cabeça do autista não é o de vocês. Então, se tiver amor, paciência e muita conversa, sem agressividade, porque as palavras muito compridas não entende, eles vão crescer e evoluir. Hoje eu tenho recurso para pagar os psicólogos que eu tenho essa propriedade. Se você não tem, você deu o que o seu filho precisa de mais, que é amor. A inclusão, ela traz a esse desenvolvimento dos autistas. Então, eles não são incapazes. Na verdade, eles são seres humanos extremamente inteligentes, que têm um cérebro com vários neurônios, então um processo diferente. Então, precisa de muito acolhimento. Então, não é um BPC, que é o benefício assistencial para quem não tem condição, que vai te salvar. Hoje eu tenho plano de saúde e fora as terapias dá quase 10 mil reais para eu ter o de ponta aqui no Mato Grosso. E aí? Então não é isso que vai salvar seu filho, é você ajudar ele na reabilitação. Reabilitação. Eu não andava de salto, Marisete. Hoje eu ando de salto igual a Gisele Bündchen. Parecia um pato andando assim, ó. Entendeu? Então, se eu conseguir andar, se eu conseguir fazer todas essas coisas, eu não sei o grau. O grau não importa, não tem menos autista. O autista nível 1, 2, 3 é por conta do suporte. Eu ainda adulta preciso de suporte em quase tudo. Coisas como abrir uma lata de milho eu não conseguia um ano atrás. Eu treinei com neuropsicólogo. Carro, só ralava meu carro. Demorei anos para aprender a dirigir, porque eu tinha medo das pessoas. Hoje eu tenho um carro que estaciona sozinho, graças a Deus, obrigado, Senhor Deus, por facilitar a minha vida. Ai, eu quero pegar esse carro agora, gente. Primeira coisa, doutora, eu posso conseguir um carro desse mesmo não sendo autista? Claro que pode. Pois aí, ó, já vou ganhar um carro. Agora eu tenho que trocar de carro. Olha isso. Aguinaldo, tá ouvindo, Aguinaldo? Preste atenção. Eu decreto que a senhora troque em ordem divina. Amém, eu recebo esse carro que estaciona sozinho. Eu lembrava do Superman, gente. Eu assisti o filme do Superman que ele fazia... O carro ia lá pro lugar, Aguinaldo. Meu sonho. Eu devolvi, doutor, uma Hilux pro meu marido, porque eu comprei uma Hilux pra mim. E eu devolvi pro meu marido, porque em Cuiabá os estacionamentos não cabe um carro normal, que dirá uma Hilux, não é verdade? E a gente... Eu e você somos advogada, precisamos andar igual louca pra cima e pra baixo, corre pra um lado, corre pra outro, faz audiência em VG, faz audiência em Santo Antônio, audiência em Poconé, audiência por todo lado. Agora, graças a Deus, o povo fala a pandemia, eu falo a pandemia foi uma bênção pra minha vida. A pandemia foi uma bênção pra minha vida. Em que sentido? Perdi amigos, mas trouxe a audiência online. Gente, é maravilhosa a audiência online, não é verdade, doutora? Amém. E eu que vivia de Várzea Grande para Cuiabá, para Poconé, para Livramento, correndo igual louca, hoje eu faço do meu escritório ou de qualquer lugar aonde eu esteja no país ou fora dele. Audiência em Paris. Gente, audiência em Paris. Mas você tá onde? Estou trabalhando em Várzea Grande, no fórum, falando com o juiz,
É isso que é vida. A pandemia trouxe liberdade para muitas pessoas, mas as pessoas olham e vê a dificuldade, problemas, desafios. Eu vejo a solução. Como a doutora me falou. Aguinaldo, como estamos, Aguinaldo? Aguinaldo tá ali, gente, rindo, dando risada de duas mulheres loucas, advogadas, falando sobre autismos. Não só sobre autismo, sobre superação de desafios, sobre amor que cura. Porque o amor cura. Gente, o amor é o maior de todos os remédios. Uma mãe que não ama seu filho, não tenha filhos, por favor. Não invente essa história de golpe da barriga para ter filho e ficar rica. É mentira, vai trabalhar. Deus só dá riqueza de dentro para fora. Riqueza de dentro para fora, amada, é prosperidade em todas as áreas da sua vida. Se você não tem isso, não tenha filhos, porque filho veio para te tratar, para te curar, para te tornar alguém melhor. E a doutora estava falando justamente disso. Os benefícios para o autista, ele tem que ter baixa renda, os pais não têm que ter condição de cuidar, ele tem direitos, sim, mas o que acontece? R$ 1.412 pagaria hoje o seu tratamento, doutora? Eu nem estava aqui em Cuiabá, de carro de primavera para cá. Então, gente, não faça isso com seu filho. Eu sou advogada previdenciarista, doutora também. Nós sabemos as dificuldades, mas eu olho hoje o autismo como um todo. Quem está doente? Muitas vezes é mais a mãe do que os filhos. Eu trabalho cuidando de mulheres, mentalidade, mudança de mentalidade. Trabalhando o ser dela. Quem é você? A sua identidade. Primeiro eu curo a mãe, depois a gente trabalha o filho. Doutora, eu atendo no meu escritório mães que chegam lá assim, ó, eu preciso aposentar o meu filho. Gente, benefício assistencial não é aposentadoria. Essa criança não precisa ser aposentada limitada, colocar ela com um salário mínimo a vida inteira. Olha a doutora falando aqui, hoje, uma mulher rica, próspera de dentro para fora, conseguiu, agora então abusada, porque formou em inglês. Formei em inglês, gente. Olha aí. Quando criança reprovei tanto, por isso que eu falo, eles não são a incapacidade, tem que ter paciência. Com o suporte adequado que eu tive, condição de pagar um professor VIP, eu demorava antes 8 horas para fazer a lição. No início, foram 3 anos de inglês. E aí eu com o professor VIP, fazendo toda a aula antes de replicar na sala, porque senão eu travava. Com a prova especial, faz diferença a prova especial, sim. Eu faço a prova igual de qualquer pessoa. Só que eu preciso de um tempo diferente. Então eu faço a prova em 1h20, que é uma coisa que me ajudou muito. Aí eu consegui chegar nesse sonho. Entende? Doutora, hoje, falando nesse sonho, qual é esse sonho? Me conta um pouco do seu projeto. Tá, o projeto que eu pensei em relação à OAB, que eu participei da chapa de primavera, e o Pedro Paulo me ouviu ali, eu desenvolvi esse projeto, é para trazer para, claro, Mato Grosso, o estado que hoje eu digo que é meu, e para o Brasil, uma acessibilidade sensorial. E tem muita coisa aqui para a doutora destrinchar para nós, para você, mãe, para você, autista, que já está com uma doutora, assim, adulto, né? Porque tem muitos autistas ainda com diagnóstico, sem diagnóstico, na verdade, adultos já, né? Eu tenho visto aí na televisão muitas pessoas adultas falando, eu consegui o meu diagnóstico, isso é uma vitória. A doutora contou aqui que só agora, há 1 ano e pouco, ela conseguiu esse diagnóstico. E ela veio falar conosco, por quê, Marisete? Ela veio falar conosco, amados ouvintes, por causa do projeto dela perante a OAB. Alguém ouviu ela teve acesso a alguém que a ouviu, que foi o nosso querido candidato à presidência da OAB, Pedro Paulo Peixoto. E eu tenho fé, doutora, que Pedro Paulo ainda será o nosso presidente da OAB Mato Grosso. Eu estou com ele, estive com ele na eleição retrasada, nessa passada, e respeito muito a doutora Gisele, nossa presidente, mas eu tenho fé que doutor Pedro Paulo ainda será o nosso representante na OAB Mato Grosso. Ele tem meu total apoio, estarei com ele novamente nessa jornada da vida, mas ele te ouviu e você falou para ele do seu projeto. Me conte um pouco desse projeto. Sim, Pedro Paulo vai ganhar sim, repetidamente, com certeza a gente resolve isso aí, né? E Deus coloca a nossa conta. Uhum. Então, o projeto, basicamente, eu fui meio que de supetão, entrei ali na OAB, porque o pessoal da minha cidade conhece minha história, né? Então eles queriam para eu poder ajudar. Foi, de fato, para
reduzir as causas do sofrimento, eu digo. Lembrando que tem muita gente que fala, eu também tenho sensibilidade visual, auditiva, eu tenho dificuldade de interpretar figuras de linguagem. Não é autismo se não traz prejuízo. Não é autismo se não traz prejuízo. Eu estou com esse óculos porque não é porque é bonita, é porque eu sinto dor nos olhos. Mas tá bonito, doutora. Chiquérrima, né? Todo mundo fala. Lindíssimo. Então é nesse sentido. Então, quando eu tive o diagnóstico, eu percebi o quanto eu sofri na minha vida antes do diagnóstico. E os meus terapeutas dizem que se eu tivesse o diagnóstico quando criança, já devia estar com uns 15 escritórios, ou se eu fosse médico, uns 10 no hospital. Doutora, mas então a senhora me diz que o diagnóstico cura? O diagnóstico traz uma consciência de como aquela criança funciona, e aí o pai, a mãe profissional trabalha a reabilitação. Você só sabe que você precisa melhorar dirigir se você tem essa consciência. Você só sabe que precisa melhorar fala como eu, isso aqui foi tudo treinado, porque eu descobri que eu não tinha expressividade antes. Você só sabe que a criança precisa desenvolver a parte da sociabilidade, se proteger da parte sensorial, se sabe disso. Antes eu não entendia porque eu tinha crise de pânico todos os dias. Eu não entendia, eu achava que eu era estranha, por isso que eu ficava sozinha, porque eu tinha crise de pânico, de chorar do nada. Que Deus que me livre, Ele tá me guiando sobre isso, e eu não entendi. Então, o diagnóstico me ajudou a ter menos crise de pânico e aproveitar a minha inteligência para um lado positivo. Olha, eu deslanchei. Lado positivo. Doutora, a palavra tem poder. O diagnóstico veio e a senhora começou a usar as ferramentas certas, porque eu falo que é as ferramentas certas para avançar. E usando essas ferramentas, a fez acelerar. Hoje a senhora tem 2 escritórios de advocacia, ajuda pessoas, ajuda mães a chegar ao diagnóstico, ajuda mães a chegar ao benefício assistencial a esse autista. Como falamos também, não vai resolver tudo, porque para uma mãe que não tem nada, R$ 1.412 ajuda, mas não resolve, tá? Ajuda, mas não resolve. Somos advogadas previdenciaristas e sabemos disso, né? Vai dar acesso a ela a pagar até um plano de saúde para essa criança, para que cobre dentro desse plano os profissionais. Hoje a senhora me falou de quantos profissionais mesmo? Eu tenho que contar, mas são 7 ou 8. 7 ou 8 profissionais auxiliando uma pessoa adulta de 30 e poucos anos, que ela disse aqui para nós a idade dela. Isso que foi diagnosticada agora, um ano atrás. Mas ela já tem 8 profissionais cuidando dela. Gente, se uma criança de 1 ano, 2 anos for fechar esse diagnóstico e ter acesso a esses profissionais, com certeza eles vão voar. Eles vão voar. Mas essa mãe, doutora, que está precisando mais ajuda muitas vezes do que o filho, não tem sabedoria para cuidar dessa criança, não tem sabedoria para buscar o acesso, porque o acesso à informação também liberta, também cura, né? E fica achando que o benefício assistencial vai salvar o filho. E não vai, gente, não vai. Eu falo, não aleja seu filho por causa de R$ 1.412. Busque ajuda de profissionais. Eu e a doutora estamos aqui e eu falo para as mães no meu escritório, doutora, assim: mãe, eu só vou pedir o benefício do seu filho se realmente você for usar esse benefício para dar a ele o acesso devido. Sim. Senão eu não vou buscar. Eu não sou essa profissional que está cavando dinheiro. Dinheiro é consequência do meu trabalho. Em todas as áreas. Por onde eu vou, eu prego cura. Eu levo resolução de conflito. E para resolver conflito, eu preciso conhecer essa mãe. E muitas vezes das mães que eu conheço, doutora, elas estão precisando de mais ajuda do que os filhos. Me fala um pouco sobre isso. É porque, Marisete, né? Mari. Depois do diagnóstico, eu sempre fui sozinha, né? Agora que eu consegui um relacionamento por conta do diagnóstico, as pessoas me entendem, né? A gente não consegue entender, a gente entra num luto. Então eu regredi. Quando eu descobri que eu era autista, que eu fui descrever todas as características, eu entrei num luto. Eu regredi na fala, regredi na caminhar, regredi na expressividade, regredi que eu era tratada como depressiva, ansiosa, bipolar, tomava 5 remédios, hoje tô tomando 3 e eu estou caminhando para não tomar remédios. Então, assim, a mãe tem que aceitar, porque a aceitação liberta.
A partir do momento eu tinha vergonha de usar esse cordão. Ah, porque vão achar que eu sou uma pessoa mais jovem, né, e tal. Mas, gente, isso aqui salva vidas. Se eu não tô com isso daqui nos aeroportos, antes eu perdia muito voo. Porque eu me perdi, não conseguia achar, entender. Agora as companhias aéreas são treinadas. Elas me pegam ali, me levam até o raio-x, colocam dentro do avião, cuida de mim. E se eu tivesse isso antes, eu tinha sofrido muito menos. Tem vezes que eu tenho crise, que eu digo que é a minha última crise em São Paulo, foi onde eu criei uma outra coisa pra nós ali, autista, que eu chamo da crise de milhões. Olha aí. Eu achei que eu fosse morrer há mais ou menos um mês. Eu tive uma crise em São Paulo, nunca falei publicamente sobre isso, que eu até tava alucinando em crise muito forte, porque essa sobrecarga de tudo estimula isso na cabeça. E aí eu ouvi a palavra de Deus, falei, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Eu precisava sair desse casulo, porque dói falar sobre isso. Então hoje eu vou falar aqui pra vocês, e de uma maneira mais assertiva no meu Instagram, o meu propósito, que é ajudar não só os autistas, mas todas as pessoas que se sentem incapazes em algum nível a alcançar o sonho. E isso não é ideologia, porque eu vivi isso. Eu vivi isso, entende? Então, não tem que ter vergonha. Os centros de reabilitação dos filhos, que seja a AMA, na minha cidade, ou aqui a Marisete participa. A AMP. AMP. São ambientes que o autista se sente envolvido, que ele se sente incluso. Se você vai num ambiente autista, primeira vez que eu entrei... Eu tô toda arrepiada. Por quê? Porque eu fui colocado nesse ambiente, num movimento totalmente diferente. Eu quero interromper a senhora aqui para falar, Deus coloca as pessoas certas na hora certa, no movimento certo. Eu estava na política, trabalhando para eleger uma prefeita, e o povo falou, mas você não estava cuidando da sua candidatura? Eu fui candidata a vereadora em Várzea Grande, eu sou suplente de vereadora, tá terminando o mandato do vereador eleito, que é o Galiberti agora, né? Ele não me deu a possibilidade de assumir, fez promessa, mas não cumpriu. Amém, mas estamos terminando agora a jornada de 4 anos dele. Ele foi reeleito, não faz mais parte do mesmo partido que eu, graças a Deus, porque eu quero andar com pessoas que honrem as palavras, né? Eu sempre honrei, minha mãe sempre me ensinou a honrar a palavra, eu não preciso assinar papel para honrar a minha palavra. Então, graças a Deus, eu fui para a jornada para ajudar, e Deus me deu uma palavra, e essa palavra me moveu durante a eleição, durante a campanha de eleição. E hoje nós temos a Flávia Moretti, que a senhora também conhece, que foi presidente da OAB por 12 anos, uma mulher muito forte, muito resiliente, uma mulher que eu tenho certeza que vai transformar a Várzea Grande. E lá, nesse movimento, eu conheci a Tatiana, que é uma mulher muito forte, uma mulher muito resiliente, que criou a AMP, para cuidar de mulheres, de pessoas com deficiência e também de autista. Cuidar, amar, olha, pegar essas pessoas pelas mãos, doutora, não é da cesta básica, é da vida. É dar acessibilidade, é levar para o médico, é dar uma cama que vai ajudar ele a dormir melhor, é colocar esse cordão que a senhora tá aí com o seu e eu tô aqui com o meu. Vou explicar aqui o meu, sobre ele depois. Né? Vou colocar o meu cordão aqui. Hoje eu sou advogada da AMP, mas hoje a AMP vende chaveirinho, ó. Eu vendo chaveirinho para ajudar a AMP, tá? A sustentar, pagar as despesas, porque não é barato cuidar de autista. A doutora falou aqui 10 mil reais, né? Dá acesso a médicos. Então eu quero falar, Deus me colocou nessa jornada. Eu conheci a Tati lá. Ela era dentro do núcleo, nós fizemos 4 partidos caminharam junto. PL, PRTB, que era o meu, Podemos e Democracia Cristã. Então 4 partidos de direita se unindo para tirar uma cidade do cativeiro. E graças a Deus, Várzea Grande será liberta. 40 anos de Jaime Campo e 26 anos do pai dele. 67 anos de cativeiro. Nós teremos uma prefeita mulher, uma prefeita advogada, arretada, daquela que faz doer mesmo, mete cacete em quem tem que levar. Inclusive agora estamos na transição, porque ela exigiu perante a lei entrar na transição. Você entendeu? Que o negócio em Várzea Grande tá, o pau tá comendo. E ter uma assistência social que deixa voltar 8 milhões por falta de projeto. Manda para mim esses 8 milhões e você vai saber quantas crianças autistas eu vou atender e dar acessibilidade para elas. 10 mil por mês de tratamento, gente. Você acha que deixar 8 milhões voltar
para a União sem usar numa cidade como Várzea Grande, que não tem água, que não tem saúde, que não tem educação, que não tem uma assistência social que dá assistência para os seus moradores, doutora? Me fala, pelo amor de Deus, como que é esse projeto para dar acesso a essas pessoas? Ok. Vou falar do projeto, só para voltar àquele assunto, eu já entro no nosso projeto aqui, que faz sentido. Então, mães, procurem se unir para ter os seus filhos reunidos, sabe? Nessas associações de reabilitação, porque a gente se sente incluso. Primeira vez que eu entrei no centro de autista, chorei horrores. Porque você via todos eles com estereotipia, balançando, correndo, brincando, com o dinossaurinho e ninguém julgando. A gente tem que usar máscara na sociedade, porque senão a gente é estranho, entende? Então lá eu me sinto bem. E hoje eu posso ser um pouco mais de mim. Claro que eu tenho a máscara, né, pra ser uma pessoa sociável, porque tem que ser sociável. Mas tá tudo certo. Então, Sociedade. o projeto ele veio porque, como todo mundo sabe, você perguntar, filho, mamãe tá bonita? Ele vai falar feia. Eu era dedo duro da sala. Vou contar pra vocês por que veio. Porque o autista é literal. Então, o senso de justiça é muito forte, meu. E de todos os autistas. Se você falar pra mim que você vai me dar esse copo de água e você não me dá, é isso que é inflexibilidade cognitiva. Tem a ver com o senso de justiça. Os autistas têm um bom coração. É um dos amores mais puros que tem, porque a gente não tem maldade. Claro que a única pessoa pura na Terra é o Senhor Jesus, Virgem Maria. Mas eu quero dizer que a gente tem essa coisa emocional muito grande, que é para construir a família e que ela cresça baseado no amor. Então, acolher esse filho autista. Então, o projeto ele veio para eu poder trazer essa acessibilidade sensorial. As mães que sabem ou que não sabem, basicamente, autista tem muito neurônio. Vou falar de um jeito mais simples possível, que eu sou advogada e não sou médica. Então, a gente tem muito estímulo de visão. Normalmente é de contato, dependendo da etiqueta da roupa me machuca. Quando eu criança, eu até acho que era por isso que eu chorava tanto. Porque tinha tecido que não dava certo pra mim. Eu não consigo usar perfume sempre, porque o cheiro é muito forte. Eu tenho sensibilidade, às vezes, no couro cabeludo. Ao ruído. Qualquer coisa me incomoda, que me gera ansiedade e crise de pânico. Hoje eu já sei, e eu me protejo contra isso. Só que não tem acessibilidade no Brasil. Por exemplo, sites da OAB, Mari, não tem um audiodescrição. Eu até falo pra todo mundo, falo, gente, mande áudio. Não que eu não saiba ler, eu sou autista. Se você escrever sim, tô indo, sem a vírgula, eu vou achar que você tá indo daqui a pouco, eu vou perguntar, porque a gente é literal. Então, trazer essa acessibilidade, usar a OAB, Mari, não só como um projeto egoísta de Primavera ou de Cuiabá, mas Brasil. Por quê? Eu vi projeto de lei em São Paulo que tá parado. Por exemplo, o autista não consegue ir no metrô. Não consegue usar. E lá andar de metrô, que eu andei de metrô na ida, foi R$5. Aí Uber na volta foi uma pancada de um aeroporto pro outro. Não consegue ter essa acessibilidade, tá na gaveta. Não tem prova especial para advogado autista, para bacharel. Para ninguém, doutora, não é só para advogado. Então o Brasil precisa se readaptar, claro. O Brasil precisa crescer, o Brasil precisa ampliar. Mas quem faz a justiça desse país, doutora? Tá lá na Constituição. Nós somos indispensável à justiça desse país. E temos uma OAB omissa, uma OAB que não vê os advogados, que não olha para os advogados. Advogado é apenas números. Para alguns vale muito, para outros nós não valemos nada. Doutora, a senhora eu ouvi uma vez assim, de um presidente da OAB falando desse jeito: quem é Marisete na fila do pão? A senhora entende? E aí eu falava, Marisete é aquela advogada que todo dia 5 de janeiro paga a anuidade da OAB, filhinho. Então você não sabe quem é a Marisete. Porque se você paga parcelado, eu pago todo dia 5 de janeiro. A minha OAB, porque para mim é honra. Foi Deus que me deu. Quem era a Marisete quando chegou no Mato Grosso? Uma mulher com uma filha pequena de 17 dias de nascida, com uma promessa de Deus. Era essa, não tinha comida, não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha nada, mas eu tinha uma promessa de um Deus grandioso. E eu vim para o Mato Grosso com essa promessa e Deus me fez advogada. Então eu não sou uma advogada qualquer, que você vem falando, quem é Marisete na fila do pão? Você me respeita, eu pago a minha anuidade, doutor, presidente da OAB.
Então, doutora, se eles não olham para nós que somos advogados, eles vão olhar para quem? Exato, né? Eu digo que tem uma oligarquia dentro da OAB. Para quem não sabe, tem o Estado Democrático, a alternância de poder. Uma hora é direita, uma hora é esquerda, outra hora é liberal, XYZ. Na OAB, desde que eu sou advogada, é o mesmo partido, a mesma chapa que está vigente. Então não tem democracia. E como você não tem duas opções, tem que... como é que fala? Aceita que dói menos. Doutor, esse aceita que dói menos tem doído. Muito. Eu fui candidata na presidente da OAB, eu perdi por 43 votos. 43 votos comprados. Advogado compra voto, gente. E colocado, inclusive, lá, pagada anuidade de colegas para votar neles, trazido colegas de outra cidade para votar lá, que o domicílio eleitoral na advocacia se muda para ganhar eleição. Então é uma coisa horrível, que a política no mundo externo é horrível, imagine dentro da OAB. Então são coisas que acontecem em Várzea Grande que não acontecem no outro mundo, né? Várzea Grande era terrível e continua sendo. Então nós perdemos a eleição em Várzea Grande, mas eu tenho certeza que se for olhar o cenário real, nós ganhamos. Nós ganhamos 205 votos, doutor. Eu fui candidata a presidente da OAB na eleição retrasada, com Pedro Paulo também. Ganhamos em Cuiabá, ganhamos em Várzea Grande, perdemos no interior. Porque as pessoas, a informação continua chegando atrasada. Porque o advogado, ele quer essa acessibilidade, ele quer viver essa realidade do advogado acolhido, que é convidado para as festas, que é convidado para os eventos, que é advogado, porque advogado é advogado, gente. Independente dele ser de Cuiabá, ser de Alto Garça, ser de Primavera, do Mato Grosso ou da Bahia. Eu sou baiana, cheguei lá na Bahia, fui homenageada agora esse ano. Por quê? Porque a minha cidade falou, não acredito que essa mulher que saiu daqui jogada fora, hoje é quem é lá no Mato Grosso. Ganhei uma moção de aplauso. Lancei o meu livro na Academia Brasileira de Letras de Itapetinga. Então eu fui homenageada pela cidade, doutora, por ser quem eu sou hoje no Mato Grosso. Mas quem me fez no Mato Grosso? Deus. Porque se depender da OAB, quem é Marisete na fila do pão? Então olhar para o advogado autista dentro da OAB parece que é falta de respeito. Mas a senhora tem um projeto. Independente de eleição, nós vamos implantá-lo. Amém. Porque nós somos advogadas. Posso pegar só para ler ali, que eu Pode. tenho a descrição, porque como essa basta eu vou falar só sinteticamente, aqui as partes mais. Mas, por exemplo, assim, mães, a minha ideia do projeto não é simplesmente fazer algo egoísta. Por exemplo, eu escutei a voz do povo. Deixa eu achar o Wendel aqui. A voz do povo mesmo. A voz do povo, assim, Marisete, o que você acha sobre... qual que é a dificuldade do autista? Você é radialista. Ah, mãe, qual que é a dificuldade? Você é autista, qual que é a dificuldade? Então, o projeto veio de uma somatória de informações, não só da minha cabeça. Eu vivo na pele, então eu sei o que cada pessoa fala. Então, é nesse sentido, para que a OAB, ela tenha como eu vou falar assim, a fomentação de entrar, por exemplo, em ações para poder estar ali para impulsionar os direitos do autista. Porque o pessoal não entende, só quem convive com o autista sabe como é. Então tem muita coisa que está parada e não existe. Então essa inclusão que eu falei da prova especial, como não existe, eu não quero só para o OAB, eu quero que o CNJ inclua em concursos públicos. Isso vai se estender para a parte da medicina, para a parte da engenharia, porque eu não sou premiada alecrim dourada. Tem vários autistas aí. E alecrim dourado, tá bem lindo esse cordão de duas cores, né, doutora? Girassóis e o outro. Olha que coisa linda. Quebra-cabeça linda, né? Vou contar pra você, Marisete, por que são girassóis. Eu não sei se tem aqui, que eu tenho uma tatuagem aqui escrito inefável. Foi a última, né? Inefável a gente usa como característica de Deus, que é impossível de se descrever. Então, quando eu entendi quem eu era, eu entendi que eu sou filha de Deus e isso é inefável pra mim. Não existe nenhum tipo de compreensão. E esse cordão, mamães e ouvintes, quando é girassol, são de doenças invisíveis. Deficiências invisíveis, a gente não é doente, tá? Lembrando que nem todo deficiente é inválido, mas todo inválido é deficiente, né? E a gente não é deficiente, a gente só tem uma diferença em relação às outras pessoas. Então, o que o girassol faz quando tá sol, Marisete? Ele se abre e ilumina pro sol. Pro sol. E na sombra, ele vira para outro. Então, as pessoas girassóis são pessoas que se acolhem. Você é uma pessoa girassol. Amém. Entende? Amém. Você acolhe. Todas as pessoas que se apoiam para poder superar a escuridão e na luz ali
desfrutar. É maravilhoso. Sou apaixonada pelo girassol. Exato. E o espectro que ele tem várias facetas, né? Um autista nunca vai ser parecido com o outro. Por isso as pecinhas coloridas que nós entramos ali. Deixa eu ver aqui o que nós temos. Então, a proposta dessa comissão, basicamente, que eu havia desenvolvido, a gente vai fazer de maneira diferente mesmo, porque não precisa ser OAB, a gente entende processo legislativo e nós temos essa capacidade de desenvolver. Então, na verdade, é o quê? É uma comissão que, por exemplo, a cada 6 meses eu ia abrir, eu como responsável, né, nós ali da comissão, para ouvir a população, ouvir a AMP, ouvir a AMA, ouvir os pais. O que está faltando? Ah, não tem canabidiol. Ah, não tem tampão. Ah, tem dificuldade de óculos. Porque tudo isso gera custo. Quem que é o órgão responsável? É o município? Cadê os milhões? Cadê os 8 milhões que devolveram? É o Estado? É a federação? E a gente oficia os órgãos, de fato, como se fosse um auditor. Indo ali, falando, ó... Uma comissão fiscalizadora. O dinheiro não vai voltar. Nós vamos ajudar esses incompetentes a fazer projeto. Vamos falar claro, doutora? Português rasgado. Vamos falar o português. Vamos ensinar os incompetentes que tá lá, que deveria agir, a fazer projeto para o dinheiro não voltar. 8 milhões do município vai fazer falta para essas mães, para essas crianças que precisam de diagnóstico. Então, nós vamos fiscalizar. As verbas públicas vieram, elas têm que ser gastas em prol do munícipe. Não é verdade, doutora? Com certeza, né? A gente precisa utilizar de maneira apropriada e justa para que o Brasil prospere. A gente se desenvolver esses autistas, a gente vai ter todos os gênios possíveis aqui. Já pensou os gênios? Ela falou aqui de quem que reprovou em matemática, que é o cara. Ela fez medicina, gente. É advogada. Olha aqui a mulher. Quem é essa mulher? Vocês não conhecem ainda, mas iremos conhecê-la cada dia mais. Então, veja só, vou só falar algumas coisas dos projetos. Adaptação aos exames, ambientes em prova adequados, acessibilidade em eventos, gente. Eu estava nesse evento, se eu não tivesse todo esse aparato, você não consegue colocar uma criança. Então, tem que ter essa acessibilidade. Quando a gente está dentro da OAB, e também todos os sites, eu acredito que tem que ter audiodescrição. Se você lê alguma coisa para um autista, tenha paciência, que normalmente ele tem a dislexia, ele tem ali a descalculia, então ele vai trocar. Então tem que ter essa situação da fala, que não tem na TV. Só tem o Libras, normalmente, né? Ou a tradução em legenda, que não ajuda muito o autista. Treinamento e sensibilização. O que é isso? Vocês sabem que hoje tem que proteger o meio ambiente. Por quê? Porque vocês aprenderam. Eu aprendi que não pode jogar a latinha pela janela, apesar de gente jogar. Eu aprendi que tem que separar o lixo, assim por diante. Então, a inclusão dos seus filhos virá da sua conscientização como mãe, como pai, como tutor. E a gente como rádio, que traz informação. A gente como advogado, que traz o conhecimento da lei. Porque se você não entender, não conectar com o ouvinte, ele não vai sentir e vai ficar para lá. Sim. Porque, como a Marisete falou muito bem, ainda nós temos um Brasil totalitarista, ou seja, que escutam o que eles querem ouvir. Sim, entende? É triste. Então, sugestões são essas. Compromisso, né, da gente também ter dentro das próprias bibliotecas esse recurso. Serviço de apoio psicológico, o Pedro ele falou que ele ia disponibilizar o recurso para que dentro da OAB a gente tivesse um espaço que fosse no preço justo, mas a OAB subsidiaria uma parte para ter a parte da reabilitação. Fisioterapeuta, fonoaudióloga, neuropsicólogo, psicólogo, psiquiatra e muitos outros tipos. Doutora, e eu fiquei encantada porque é um projeto voltado para o autista, porém vai atingir todas as gamas. Como a senhora falou, deficiência para muitos não é deficiência. Então nós temos o direito, porque nós pagamos uma anuidade para a OAB. Caríssima. Fala alto, doutora. Caríssima. Isso, doutora. E nós tínhamos, eu falei pro Pedro Paulo aqui, que no primeiro colégio de delegados e presidentes, que eu fui delegada da Caixa de Assistência do Advogado, eu apresentei um projeto lindo, que hoje, em várias capitais, menos o Mato Grosso, aderiram.
né? Que é anuidade zero. Falou, tá louca? Anuidade zero? Falei, calma, gente. A gente vai fazer o cashback. Cada empresa que o advogado comprar, ele vai acumulando cashback e esse cashback pagará a anuidade do advogado. Nós já trazemos para os colegas convênios com clínicas, com lojas, com empresas. Eu fui delegada, eu acho que eu bati o recorde, deixei Várzea Grande, mas que não serve só para VG, serve para todo o estado. Com o número de empresas, doutora, que o advogado tem acesso a desconto, escolas com desconto. Olha, eu não estou mais delegada e recebi esse ano, inclusive, está aqui. Vou levar para o próximo delegado, que é o doutor Felipe, várias empresas para ele fazer convênio com a OAB. Porque cada convênio que a gente leva, a gente ganha um desconto para o advogado de 50%, de 30%. Tem escola aqui querendo dar 70% de desconto para o advogado, para os filhos dos advogados. Isso voltaria para nós como cashback. E nós faria o quê, doutora? Anuidade zero. A OAB continuaria um cofre rico, recebendo dinheiro, porém o empresário que estaria pagando. E eles não aceitaram, doutora. E hoje Salvador tem anuidade zero. Várias outras cidades têm anuidade zero. E nós continuamos pagando a anuidade mais cara do país. Infelizmente. Por quê? Porque está na mesma mão, no mesmo poder, que inclusive finge brigar entre eles para ganhar a eleição. Olha que ridículo. E agora, após a eleição, o grupinho tá lá se abraçando, se beijando, politicando. Mascaragem. Para ficar no poder e não fazer o que tem que fazer, acolher o advogado, o jovem advogado. O jovem advogado, ele começa a pagar anuidade antes de ser advogado, porque o estagiário paga anuidade, gente. É um absurdo um trem desse. Se ele tá estudando pelo FIES porque não tem dinheiro, vai pagar para ser estagiário, doutora? E os 3 primeiros anos da advocacia são os mais desafiadores. Por isso que lá atrás, eu passei muita dificuldade, né? Eu comecei a morar sozinha e aí eu não conseguia, não batia a conta. Conta? Nem fecha, nem abre. Nós começa igual eu. Não tenho ninguém na família formado, sou a única. E aí? Não tem quem indica, QI, aquele quem indica, né? Como que vai começar a trabalhar? Com a cara e a coragem. Eu era vendedora do shopping. Saí, pedi demissão e abri meu escritório, doutora. Tem 12 anos no Grande Cristo Rei, o França Gomes Advogados. É fácil? Não, gente, estou lá. E o povo fala, muda para a Avenida do CPA. Muda para quê? Hoje advogado advoga de casa para o mundo inteiro. Eu estou no Grande Cristo Rei, a doutora em Primavera do Leste, em Paranatinga, ajudando pessoas, avançando. E a OAB, que é só para os grupinhos deles. Então, doutora, eu me comprometo com a senhora aqui que estaremos juntas nessa luta desse projeto, que esse projeto realmente emplaque não só para advogados, mas para todas as profissões, para todo o país, como a senhora falou, que o CNJ valide como lei para que entre nos concursos, para que essas provas sejam realmente para o cego, para o quem tem problema de audição, para todas as deficiências, e a acessibilidade é para todos, gente, em todos. Muitas vezes, o que a doutora não sente, outra autista sente, ela tá de óculos e achando que ela tá feia, ela tá linda, linda com esse óculos laranja, que tá laranja por causa do reflexo. Uhum. Então, ele tá aderindo à cor. A senhora está linda, o projeto é lindo, e eu agradeço demais de você ter vindo aqui, de ter aberto o seu coração, de ter contado quem é você, um pouquinho da Franciele, dessa mulher resiliente, forte, corajosa, né? Porque com tudo isso que você passou, com essa falta de acessibilidade, essa falta de inclusão, você é quem você é. Então, com certeza, você é filha amada de um Deus grandioso, que cuidou de você até aqui. Não sei como está nosso tempo aí, Aguinaldo. 5 minutinhos. Doutora, muito obrigada. Quero que você deixe aí sua última fala. Nós estamos terminando. E com certeza você vai voltar. Com certeza. Com certeza, porque eu quero o seu compromisso em ajudar também Várzea Grande, Cuiabá, todo o Brasil. Eu posso dar palestra lá para a AMP para ajudar as mães. Olha aí, gente! Que coisa boa. Pode falar, doutora. Fique à vontade. Seus últimos minutinhos nossos.
Estamos terminando. Eu quero agradecer essa oportunidade. Eu agradecer primeiro a Deus por estar me deixando estar aqui hoje, no único vácuo que eu tenho até eu visitar minha família. Então era para eu estar aqui hoje, para estar trazendo essa informação para vocês. Eu deixo só um recado para mãe, para autista e para todas as pessoas. Usa aquela frase: imagina se eu não desistir, o que que acontece? Então, assim, não desistam dos seus filhos, não desistam dos seus sonhos. As únicas pessoas que não conquistam nada são as que desistem. Todo mundo que tá lá no pódio treinou muito para estar lá no pódio. Então, independente do tamanho do seu sonho, quer que seu filho fale, ou quer aprender inglês como eu, ou quer aprender a abrir uma lata de milho como eu, ou comprar um carro, ou aprender a ministrar na igreja de maneira plena, você tem que acreditar e procurar ajuda, porque a gente tem que ser humilde. Se até o Senhor misericordioso, ele foi humilde, quem somos nós, neste caso, na fila do pão, para não ser humilde e aprender com o próximo, né? Então, estou muito feliz, espero que vocês sintam no coração abraçados e essa sensação que a superação ela existe, não é um mito. Nós não somos a sentença da incapacidade, nós somos filhos de Deus. Amém. Doutora, que coisa linda, muito obrigada, agradeço a Deus pela oportunidade de estar com você, agradeço mais ainda esse vácuo que deu na sua agenda e você estava passando por Cuiabá. Deus não une pessoas, Deus une propósitos e eu tenho convicção que jamais nós nos separaremos, porque o projeto é lindo, tem a sua lá em Primavera, Várzea Grande, Cuiabá, e um projeto que será ampliado para o mundo, porque eu acho que a acessibilidade ela é um direito de toda a humanidade. E Deus ele veio para todos, né? Ele não veio para a Franciele, para Marisete, ele veio para todos. Quando ele deu o seu filho para morrer por toda a humanidade, ele veio pelo ser humano. E está faltando um pouco de humanidade, não só na OAB, mas nos colegas que estão lá nos cargos de poder. Então, que olhe para a OAB, mas que a gente volte o olho para toda a sociedade, porque a sociedade está morrendo com depressão, com ansiedade, com autismo, sem acolhimento. Sem acolhimento. Esse acolhimento da palavra de Deus que fala: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que eu não quero para mim, eu não quero para a doutora. E vamos dar acessibilidade, vamos dar voz a muita gente e fazer pelo próximo que Deus fez por nós. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe. Fique bem, todos bem. E mande pergunta para a doutora Franciele no Instagram dela, no meu Instagram, no meu Facebook. Vai lá no meu canal do YouTube, no canal também da Rádio Metrópole e siga todos nós para que você tenha acesso a essas informações e venha caminhar conosco, nos apoiar nesse projeto que é grandioso. Muito obrigada, até a próxima, Deus abençoe a todos. Metrópole FM.